O presidente Jair Bolsonaro viajou nesta manhã para o Guarujá, acompanhado de sua filha Laura. Na saída do palácio, bem-humorado, Bolsonaro disse aos jornalistas que só Laura responderia a perguntas. Bolsonaro disse: "Pergunta só para Laura aqui. Tem alguma pergunta para Laura?" Como nenhum jornalista fez perguntas, Bolsonaro brincou perguntando para a filha: "É em 2040 que você é candidata?" Em seguida, o presidente disse aos repórteres: "Tudo resolvido. Sem problema Davos, sem problema taxação do aço, sem problema Estados Unidos. O Brasil está bem, defendendo sua Constituição. Estamos bem." Pelas redes sociais, o presidente publicou a imagem de uma matéria do jornal O Globo de novembro de 2009 com a manchete: "Ao lado de Ahmadinejad, Lula defende democracia e direito do Irã a desenvolver energia nuclear." Na matéria, o jornal relatava que Lula defendeu o direito de Teherã de dar continuidade ao programa de enriquecimento de urânio iraniano. Na época, o Irã sofreu sanções da ONU por construir uma segunda usina de enriquecimento de urânio, causando tensão em nível mundial. Bolsonaro acrescentou: "O povo que esquece seu passado está condenado a perder sua liberdade", mencionando em seguida o artigo 4º da Constituição Federal. 10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas nas áreas de segurança pública e investigação criminal. A parceria foi fechada hoje pelos Ministérios da Justiça e Educação. Com investimentos de 10 milhões e 100 mil reais, o governo federal vai estimular pesquisas científicas que ajudem a enfrentar o crime no país. Em 15 dias, a CAPES deve lançar os editais para projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com foco em segurança pública e investigação criminal. As propostas estão distribuídas em 400 instituições públicas, privadas e comunitárias. Entre os projetos que poderão ser desenvolvidos estão aqueles que ajudem a traçar, por exemplo, a origem de drogas e mapear redes de tráfico. Outras pesquisas podem colaborar na identificação da autoria de crimes por meio de exames de DNA. Para isso, os pesquisadores poderão contar com a estrutura e a experiência da Polícia Federal. Para que nós tenhamos, vamos dizer, a construção de estudos científicos relevantes, não é? Para as políticas públicas que nós queremos desenvolver no âmbito do governo federal. De olho na abertura de novos mercados na área do agronegócio, o Brasil prepara uma agenda intensa de viagens internacionais para 2020, que começa ainda em janeiro. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, detalhou esse cronograma e também comentou os números recordes da safra agrícola divulgados hoje. A produção de grãos brasileira pode alcançar novo recorde. A estimativa de 248 milhões de toneladas para a safra 2019-2020 é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento em relação à safra anterior é de 6,1 milhões de toneladas, o que representa 2,5% a mais. Recorde também na previsão do IBGE. A safra agrícola chegou a 241 milhões e meio de toneladas no ano passado, um crescimento de 6,6% em relação a 2018. Em entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação, a ministra Tereza Cristina comentou os dados. É uma conjuntura favorável que traz segurança para que o produtor brasileiro possa aumentar e investir. A ministra Tereza Cristina confirmou que ainda em janeiro vai à Alemanha e à Índia. No país europeu, ela participa da Semana Verde. O evento vai reunir 80 ministros da agricultura de todo o mundo. Vai ser um momento muito bom de saber o que os outros países pensam, o que eles vão fazer e, enfim, o Brasil mostrar o seu potencial e o que é que nós podemos agregar para o mundo em termos de abastecimento. O clima entre Estados Unidos e Irã continua tenso depois da morte do general Soleimani, executado na semana passada por ordem do presidente Donald Trump. Ontem à noite, bases americanas no Iraque foram bombardeadas. Em pronunciamento no início da tarde, o presidente Trump disse que vai impor novas sanções ao Irã.
Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes tem os detalhes sobre os novos capítulos dessa crise e como o Brasil está se posicionando diante dela. Oi, Márcia, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, o mundo inteiro acompanha como desenrola esse impasse, cada episódio desse impasse entre Estados Unidos e Irã. Hoje, o presidente norte-americano Donald Trump fez um pronunciamento. Ele falou na Casa Branca sobre essa situação. Ele disse que sobre um ataque feito ontem do Irã contra bases norte-americanas que ficam no Iraque, nenhum militar norte-americano morreu, segundo Trump, e também que o Irã já está recuando. Aqui no Brasil, isso também repercutiu e o presidente Jair Bolsonaro acompanhou esse pronunciamento de Trump e fez uma transmissão pelas redes sociais ao vivo. Ele comentou que muita gente acha que o Brasil deve se omitir em relação a esse assunto, mas destacou que a nossa Constituição, ela defende a paz e repudia o terrorismo. Vamos ver. Nós temos que seguir as nossas leis. Nós não podemos extrapolar. Mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, que nós queremos paz no mundo. Olha, Roberto, por causa desses conflitos, a Petrobras também se manifestou. Ela disse que vai continuar avaliando, monitorando o mercado internacional para ver se há necessidade de um reajuste, de um possível reajuste de combustíveis, mas que isso ainda não foi definido. Ela também se pronunciou sobre a questão do Estreito de Hormuz, que está com trânsito suspenso para navios. Segundo a Petrobras, é comum, é rotina avaliar quais são os itinerários, quais os caminhos que os navios brasileiros vão passar. E por uma questão de segurança, a Petrobras, junto da Marinha do Brasil, decidiu que os navios brasileiros, as embarcações brasileiras, não vão passar pelo Estreito de Hormuz. A Petrobras destacou que isso não vai afetar o abastecimento de combustível aqui no Brasil. Voltamos com você, Roberto. Está bem, Márcia. Obrigado pelas informações. Até mais, então. O Ministério das Relações Exteriores estima que cerca de 128 brasileiros vivam no Iraque e 151 no Irã. A recomendação do Itamaraty é que se evitem deslocamentos a Bagdá, pelo menos até que a situação fique mais tranquila. A Embaixada do Brasil no Iraque criou o grupo de WhatsApp chamado EMB-BR Bagdá Emergência, com o objetivo de esclarecer dúvidas e trocar informações com a comunidade brasileira. Para ser adicionado, é preciso enviar mensagem para o seguinte número, que aparece aí para você, 964-780-929-1396, indicando o nome e a localidade no Iraque. O número de telefone será imediatamente adicionado. Pacientes do SUS impossibilitados ou com dificuldade de se locomover até uma unidade de saúde passarão a contar com mais 410 equipes de profissionais especializados no tratamento domiciliar. Para isso, o Ministério da Saúde vai repassar mais de 160 milhões de reais a 210 municípios. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais que darão suporte a pessoas acamadas. A ação pretende reduzir a demanda por atendimento nos hospitais e diminuir o tempo de internação de usuários no SUS. Com isso, o país passa a contar com 1.157 equipes de saúde domiciliar. Seja de férias ou a trabalho, o atraso nos voos é algo que irrita os passageiros, não é? Mas, segundo uma pesquisa feita por uma consultoria britânica, 9 aeroportos brasileiros estão na lista dos mais pontuais do mundo. Entre eles, o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, com mais de 81% dos voos no horário. Na categoria de aeroportos grandes, além de Guarulhos, também se destacam os aeroportos de Brasília, em 4º lugar, e de Congonhas, em São Paulo, em 12º lugar. Recife, Galeão, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Santos Dumont, também na capital fluminense, aparecem entre os mais pontuais no grupo de aeroportos médios. E na categoria de pequenos aeroportos, Fortaleza, no Ceará, ocupa o 11º lugar em pontualidade e Curitiba, no Paraná, o 18º. Produtores rurais brasileiros já utilizaram quase metade do dinheiro disponibilizado pelo governo para financiar a safra 2019-2020.
Os empréstimos feitos de julho a dezembro de 2019 totalizaram 108 bilhões e meio de reais e representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte dos recursos foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra tiveram um aumento de 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento tiveram um aumento de 19%, sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.